Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui com o segundo programa. Vocês vão notar que demorou um pouquinho para a gente fazer esse segundo programa do História na Arte Sem Frescuras, porque a gente está começando e vocês vão nos perdoar. Mas já de presente para vocês, alguma coisa fantástica. Eu estou aqui com Ralph Schoes. Ralph Schoes, um artista contemporâneo que trabalha em vários aspectos da arte, da pintura e da construção artística. Ele se formou em arquitetura, mas optou pela pintura. Isso aí. Muito prazer. Prazer. Obrigado, Hilton. Eu agradeço pela oportunidade e falar sobre arte é sempre bom, sempre dar uma dica para todo mundo dos trabalhos que eu tenho aqui e onde você pode realizá-los também, tá bom? Conte um pouco, Ralph, conte um pouco assim do teu começo. Como foi? Isso não foi assim, de repente, eu vou pintar. Não, isso aqui deve ter uma raiz mais profunda. Conte um pouquinho. Como muitos dos pintores atuais, que eu sempre falo com todo mundo, a gente começou fazendo quadrinhos de Disney, copiando Turma da Mônica. Depois, mais para frente, eu fui influenciado pelo Alex Raymond e nas histórias em quadrinhos do Flash Gordon, do Nick Holmes também, que era fantástico dele. E fui Mort Drucker, que foi um grande quadrinista e caricaturista da revista Mad. Isso foi muito importante para mim e me guiou no comecinho e até hoje eu tenho coisas... Deixa eu te interromper só, porque essas curiosidades eu acho que o pessoal gosta. Uhum. Você falou em Alex Raymond. Isso. Alex Raymond fez o Tarzan, fez o Nick Holmes, fez o Flash Gordon. O Flash Gordon, o X9, que foi antes do Nick Holmes, fez o X9. Então você entrou numa seara aí muito particular e que eu pessoalmente adoro, que é os quadrinhos. Eu quero te perguntar uma coisa, porque eu na escola, pequeno, eu comecei fazendo aqueles Matchstick Man, os homenzinho palito. Os bonequinhos. Eu fazia historinhas com os homens. Chegou a fazer historinha com o homenzinho palito? Sim, com certeza. Não fazia com o homenzinho palito, mas o desenho foi sempre muito importante para mim e eu ficava assim horas na frente da televisão copiando os personagens da Hanna-Barbera. E graças a Deus, meus pais tinham uma coleção chamada Gênios da Pintura, na década de 70, assim, lá no comecinho. Isso foi aqueles desse tamanho assim. Isso. Reproduções excelentes. Exatamente. Foi uma impressão ótima aquilo lá. Exatamente. Foi a minha cartilha aquilo lá nas artes. Era influenciado por Van Gogh, Picasso, Portinari, que não tinha o Portinari nacional, mas tinha o Leonardo da Vinci. Tinha toda a sorte das escolas de pintura e era muito, muito importante para mim conhecê-los e saber que aquilo era possível, crescer com eles, além dos desenhos que eu fazia primários, né? Mas era sempre importante falar, olha como isso é possível, isso é arte também. Isso, olha como a visão particular desse artista fez ele ser único. Aquilo lá mexeu com a minha cabeça desde sempre. Então, eu sempre gostei muito de desenhar, fui muito apaixonado por desenho, tinha inúmeros cadernos de desenho que a minha mãe, que também gostava de pintar, de desenhar, me fornecia e eu completava todos, tal. Fizemos cursos juntos de pintura. E aí quando viram que não tinha mais jeito, aí eu fiz no colegial juntamente com a Escola Pan-Americana de Arte. Perfeito. O primeiro ano eu fiz o básico, o segundo eu fiz de ilustração e o terceiro na publicidade. Tive aula com o Manuel Vitor Filho e eu fiz juntamente com o colegial, os 3 anos, e me formei em 81. Eu acho que me formei na Pan-Americana e no colegial também. Aí nessa época, muita gente falava, puxa, como você, vendo os meus desenhos, puxa, como você desenha bem, por que você não vai ser arquiteto? Falei, puxa, é isso. Então, o arquiteto, ele vai desenhar, ele vive do seu desenho e faz o que ele gosta. Que coisa impressionante. E fiz 5 anos de arquitetura. Me formei arquiteto em 86,
pela Universidade de Guarulhos, e desde então eu tenho feito minha arte, mas durante 35 anos que eu trabalhei como arquiteto, eu deixei de produzir. Eu fazia uma coisa pouquinha para mim e tal, mas eu sempre tive o pensamento que muito respeito pela arte. Eu sabia que eu não ia para nenhum lugar se eu fizesse uma coisa no final de semana, à noite. Para mim teria que ser uma coisa de vocacional mesmo, é um sacerdócio que eu tinha com a arte. Ou você faz só isso, ou você não vai ser outra coisa. Trabalhei 35 anos como arquiteto em algumas empresas de construção, decoração, fiz alguma parte de casa-cor também, mas sempre voltado para o lado artístico. Quando, mais ou menos no ano 2005, mais ou menos, eu vi que não teria jeito de eu continuar na profissão se eu não entrasse na computação. Então eu fiz torto e à direito, eu fiz um curso de AutoCAD, onde eu vi que eu aprendi os macetes da tal de desenhar AutoCAD, mas eu via que não era nada meu aquilo. Aquilo era o mesmo que você desenhasse, ou que ela desenhasse, qualquer um, eles tinham o mesmo traço. E o meu lance era ter um traço próprio. Então eu via, eu estou me violentando fazendo uma coisa dessa, trabalhando com AutoCAD, mas era o que tinha no momento. E desde então a arquitetura só passou por esse caminho e evoluiu cada vez mais. Uma pergunta, Rafa, porque eu entendo que é o seguinte, eu pessoalmente eu pinto também, as pessoas que me conhecem sabem, só que eu nunca me dediquei, como você estava na arquitetura, à pintura, porque é difícil viver de pintura nesse país aqui, é praticamente impossível. Eu trabalhei na publicidade, eu também fiz arquitetura, ou seja, eu prestei para arquitetura, mas acabei não entrando na arquitetura porque minha parte das matérias matemática e físicas exatas, não sei, eu tirei. É um problema. Por incrível que pareça, eu fui um dos únicos caras, eu sei que tem um outro cara, mas eu não sei quem é. Eu, na época, na FAO, tinha no vestibular tinha uma prova que chamava Linguagem da Arquitetura, Sim. que eram 10 provas, era colagem, pintura, desenho à mão livre, eram 10 provas. Eu tirei 10 nas 10. Fantástico. Tirei 2 de matemática, sei lá, 3 de física, não entrei. Mas a média dessa superou e você acabou... Não entrei, não entrei, não entrei. Então não fiz arquitetura. Muito bem, não fiz arquitetura por sorte. Eu fui para a publicidade. E na publicidade eu fiz minha vida, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, como é que você está se... eu acho que existe uma falta muito grande de gente que prestigia a arte nesse país ou que dê a mão para o artista para que o artista possa se desenvolver. Como é que você está vendo isso agora? Eu sei que você tem um grupo de pessoas que pinta. Fala um pouco sobre isso. Certo. Um vai dando a mão para o outro vai puxando a gente, assim. Então é sempre bom você ter um hall de pessoas que você conheça e que você tenha afinidade com eles. É um networking. Pois é. Ou que uma pessoa, um grupo que você vai jantar e faz aquarela, ou um grupo de pessoas que estão participando de um salão, que formam um grupo. O negócio é para se fortalecer. Sozinho você não faz verão, né? Me muito perdoa, difícil. se interromper de novo. Você teve esse evento agora há pouco tempo, no sábado, da casa? Sim. Da casa. Rendeu alguma coisa isso de contato financeiramente? Olha, está rendendo. A mostra ainda está acontecendo. Eu participei de uma ocupação. É a ocupação. É uma ocupação. Então, o que era? Era uma casa que estava bem detonada. Ela tinha sido alugada por umas pessoas que não cuidaram bem da casa, e antes da proprietária fazer a reforma, ela chamou um grupo de 12 artistas, que eles fizeram essa ocupação. Cada um ficou fazendo uma parede, ficou responsável por uma parede, dentro da sua proposta, fazendo uma obra global para todo mundo, né?
E e são 12 artistas. É uma Tem atitude tem inteligente essa, né? grafiteiro, tem gente que trabalha com instalação, tem gente que trabalha com pintura a óleo, tem gente que trabalha com acrílica, pintura em paredes e em penas também. Mas é uma atitude inteligente dessa senhora Sim, é fazer, tudo porque ela propiciou a vocês isso. mostrarem o trabalho e fazer uma coisa interessante. E ela chamou o curador como o crítico Oscar D'Ambrosio, que ele nos ciceroneou assim a proposta de cada um e verificou o que estava valendo mais a pena. É uma coisa bem interessante. Procurar grupos, pessoas interessantes e afins do que você está fazendo. Perfeito. Voltando um pouco, Ralph, é uma coisa que ficou na minha cabeça, as histórias em quadrinho, né? Eu sou de um tempo em que os caras começaram a censurar a história em quadrinho porque ela fazia mal às crianças e à juventude. Criaram o código de ética. Eu sou absolutamente contra isso porque eu acho que a história em quadrinho fez parte da minha vida, me levou a fazer arte na minha vida, me levou à publicidade, a você levou à pintura. Ou seja, a história em quadrinho, ela é o primeiro passo. É o primeiro contato que a criança Tem com a tem com a arte, arte. seja como for, né? Bom, depende dos pais o que a criança vai ler, mas aí é outra coisa, né? Porque você pode ler Eerie ou Contos da Cripta, que são coisas, são ótimos para adulto, são ruins para criança. Ou você pode ler o Pato Donald, ou você pode ler o Alex Raymond com Flash Gordon, que é maravilhoso, ou X9, ou o Rip Kirby, que é como é que é o nome dele, o agente? X9. Não é o X9, o seguinte, é o Nick Holmes. Nick Holmes. Na verdade, o nome dele é Rip Kirby. Eu não sei porque no Brasil Isso, ficou como... Nick Holmes, mas Exatamente. tudo bem. Vamos até os quadros. Vamos lá. Espera um pouquinho só. É o seguinte. Eu acho, em algum momento, assim, você flerta um pouco com o cubismo. Sim. Você tem vários aspectos da tua obra, mas flerta... E eu achei que, sabe, outro dia eu fiz um reel sobre o Korassov. Sim. Que eu gosto muito. Tudo. Que eu gosto muito porque é cubismo, mas é um cubismo um pouquinho diferente, porque o cubismo do Picasso, eu confesso que eu odeio. Eu acho aquilo, eu já falei, eu criei uma série de polêmicas aí porque eu falei aquilo é uma porcaria. Eu acho uma porcaria. Aquela senhora Aubert é uma coisa assim absolutamente porcaria. Mas tudo bem. Os teus quadros, o teu cubismo tem um pouquinho, tem uma raiz brasileira. Sim, sim. Mostra um pouco dessas Pois obras, não. porque eu acho lindo, porque me leva de Cavalcante, tem uma certa coisa assim com o Brasil. Olha, com o Brasil. Antes de passar para essa linha do cubismo, antes ainda, a partir de 2018, lembra que eu estava com 55 anos, em 2018 eu larguei da arquitetura, eu trabalhava no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, saí de lá e falei, não, agora eu vou ser um artista, agora eu vou trabalhar e vou viver disso. Pelo menos eu estou tentando, né? Pelo menos era o que eu tinha na mente. E eu comecei a trabalhar fazendo vários cursos, me atualizar nas artes. O que é que estava sendo feito hoje em dia? E imagina, 35 anos você represando essa arte dentro de você, então você praticamente começa a vomitar a arte, né? Então... vamos por ordem então, porque eu atropelei um pouco. Vamos por ordem. Vamos lá. Como você começou? Olha, isso daqui, eu não sei se está dando para ver bem, são vários quadrinhos de 10 por 15 e são trabalhos com tinta acrílica. Então, eles não são todos separados. Eu trouxe assim como uma coisa para ficar mais simples. Então, eu trabalhava com tinta acrílica, várias instantes que eu pensava da minha arte. Fiz aqui mais ou menos um retrato meu, onde eu dou as costas para a arquitetura. Aqui está a régua T, pendurada como se fosse um crucifixo, eu dando as costas para ela, e essa aqui é a minha sala, tem esse papel de parede, listadinho, esse espelho aqui. Então eu procurava fazer sempre alguma coisa minha, porque eu pensava, o que os pintores têm de especial? Eles são mais ou menos são repórteres do seu tempo. Não adianta eu querer fazer uma arte contemporânea fazendo apenas
natureza morta, né? Eu pensava assim, então eu precisava reproduzir mais ou menos uma coisa que eu estava vivendo naquele momento. Aí comecei a fazer também cursos de xilogravura, que esse aqui está um pouquinho maior, não sei se está dando para ver, porque tem um reflexo aqui, né? Então onde a gente escava na madeira e depois a gente entinta e imprime, no caso passar uma colher de pau, onde você, por todo o trabalho, onde você imprime aqui nesse papel. Eu fiz esse trabalho, deu um super trabalho para mim, porque é grandão. E aí quando eu fui fazer a cópia, eu me ative a um detalhe, que eu fiz um relógio. Esse é um homem vitruviano desconstruído. Desconstruído. Aí eu fiz o relógio. Quando eu fui reparar que eu fiz a impressão, eu vi que estava ao contrário. Aí todo mundo falou, mas não tem problema, então ele está contra o tempo. Eu falei, isso, então Sim, depende da interpretação, sempre depende da interpretação. E esse lance de você escavar na madeira, você ir com a força, dependendo da força, é uma coisa que me aplaca muito, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então esse lance físico é muito importante. Esse aqui é um outro trabalho meu, lindíssimo. Que é um trabalho também, você vê que você tem todos os risquinhos na madeira, onde que aparece. Cada um é um risquinho que você vai cavucando na madeira até você conseguir fazer o trabalho que você queira, né? Fiz também alguns trabalhos com esse daqui, é uma impressão em acetato. Não sei se está legal para ver. Onde você faz aqui, ó. Aqui é um acetato. É uma folha onde você desenha aqui, você rasga com uma ponta seca, pode ser uma ponta seca de compasso. Aqui acho que dá melhor para ver. Onde você escaria todo esse processo aqui em tinta. Põe mais de frente um pouco. Em tinta, aí, né? E onde você entinta, e aí você vai na gráfica, e aí onde sai essa impressão aqui. Mas é um trabalho... Aí já começa meio que a fase que eu diria que é cubismo. Aqui já tem um lance das casinhas, já tem um lance dos meninos. Isso remete ao teu passado de arquitetura, essas casinhas todas. Né? Com certeza. E tudo uma construção cheia de ângulos aqui, né? Uhum. E o processo é que cada um a gente precisa entintar um por vez. Então dá um trabalho gigantesco. Então quando eu estava pensando quando eu estava fazendo esses trabalhos, eu pensava, nossa, mas nisso eu poderia fazer 5 aquarelas nesse tempo, sabe? Eu sou como eu falei, hoje eu sou uma pessoa ansiosa, então eu gosto de bastante produção. E o que eu falo, como eu comecei tarde, eu tenho que correr contra o tempo mesmo, é isso que eu fico pensando. Aí o que aconteceu depois de 2018, uma coisa muito importante que aconteceu comigo, com você, com todo mundo, pandemia. E aí então ficou todo mundo preso em casa, eu não teria o que fazer, o que a gente vai fazer, como é que vai trabalhar com arte. Eu fui parar na aquarela, que era uma coisa que eu fazia com um certo traquejo, fiz alguns cursos, fiz um curso com o Antônio Gopper, fiz alguns cursos no Sesc sobre aquarela, e eu vi que é uma técnica que me dava muito prazer e é muito, muito imediatista. Eu conseguia ter um resultado bom e rápido. E aí é como aquele lance que eu tinha, que eu te falei que eu vivia como um repórter do meu tempo, o que me pegou foi a pandemia, né? Então aqui a gente vê, no caso um autorretrato aqui, o meu gato, aqui aquela antena da Unip, não sei se está dando para ver aqui, aquela antena da Unip ali da Avenida Paulista, aqui os vírus, aqui e eu trancado aqui no meu apartamento. Isso era uma coisa que estava me afetando muito, porque no início da pandemia a gente achava que todo mundo ia morrer, ia ser uma coisa terrível, né? Eu não quero falar sobre isso, mas eu tenho que falar. É um pouco também que isso foi causado... Foi alarmado. Foi alarmado. Eles Sim. colocaram um cara para falar na televisão 3, 4 vezes por dia, que praticamente dizer de uma maneira meio esquisita que você ia acabar morrendo. Isso. Então, isso criou um pânico geral. Isso, ó. Então essa daqui era a linha
Uma das mortes aqui era eu sentado, amarrado na cadeira, de máscara, aqui o álcool gel, e aqui a linha do morticídio acontecendo, aqui um jornal, um telejornal acontecendo, e aqui o vírus andando por aí. Aí teve aquela falta de álcool gel, aí eu já fiz a procura do álcool gel, as prateleiras vazias, né? Essa série é muito importante, eu acho que todo mundo passou por isso, e é um tempo que a gente gostaria de esquecer, mas é uma coisa que foi muito importante para todo mundo. Não teve quem não foi tocado por esse. Essas obras tuas eu não conhecia, mas vem muito a calhar com aquilo que você falou, repórter do próprio tempo. Sim. Isso aí é a reportagem do próprio tempo. Sim, exatamente. Eu aqui isolado, eu aqui com todas essas pessoas aqui. Independente, desculpa te interromper, mas independente, são obras lindas. Essa obra é linda. A composição é muito bonita, as cores são bonitas, existe um equilíbrio, que eu diria arquitetônico nessa obra. Sim, não tem como fugir, né? Acho que tá impregnado. E todos esses meus trabalhos dessa época era sempre uma pessoa enclausurada aqui, né? A gente estava fechado nessa época. Então esse aí está externamente fechado, né? Ele está fechado. Está dentro de um cubo. Dentro de um cubo. E aqui já uma paisagem atrás. Até que eu produzi esse daqui é uma reprodução, tá? Porque ele foi vendido. Onde a gente vê que foi o meu primeiro quadro a ser vendido. Aí eu pensei, o que será que fez esse quadro ser vendido? É porque estava saindo do cubo. Eu estava saindo de lá, aqui onde tinham aquelas lives que todo mundo gravava, e eu estava saindo... O estabelecimento do horror. Saindo do meu isolamento. E em seguida vem o retorno, que é o menino voltando para o seu avô. Ele sobreviveu, então ele já está correndo contra o tempo, contra o vento. E tá vendo? As árvores estão nesse sentido e ele está correndo aqui para cá, onde a gente vê a cidade e tal, e a natureza e o filho, o neto chegando para o seu avô. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Eu acho que mexeu com muita gente, e a gente quer esquecer que passou por esse tempo tão difícil, embora muita gente teve tantas perdas assim, né? Foi tão complicado. Quando voltamos da pandemia, o que aconteceu? Vamos verificar o que está rolando agora no momento. Eu descobri que o Centro Cultural tem um curso de modelo vivo nas sextas-feiras. Ralph, a gente tem que entender, eu acho que está claro para você, que a arte é um diálogo, né? É uma conversa. Não é uma sentença definitiva. Isso seria uma espécie de ditadura artística. Sim, isso verdade. Aqui é bom, isso aqui não é bom. Na verdade, eu posso não gostar de uma coisa e você gostar. Sim. E ser arte da mesma maneira, né? Ainda bem que é assim, ainda né? bem que não, graças a Deus, porque do jeito que nós estamos vivendo, de repente só falta que estabeleçam que a União Soviética fez isso num determinado momento. A arte na União Soviética era aquilo e fora disso não é arte. Verdade. Bom, e nós temos ainda essa liberdade aqui. Sim. Você estava falando, de repente você começa a frequentar lugares onde você pode desenhar modelos vivos. Isso. Segue daí que é importante isso. Isso. No Centro Cultural São Paulo, às sextas-feiras, eles têm sessões de modelos vivos. É gratuito, é só você chegar lá com seu material e onde você pode produzir o que você quiser. Não tem tem um coordenador que é o próprio modelo, onde cada um em poses de 10 a 20 minutos pode fazer o seu registro. Então, é muito importante para os artistas sempre ter essa noção do corpo humano em termos de proporção, em termos de como utilizar o seu material e a sua visão particular de como você vai trabalhar. Aqui, por exemplo, eu fiz com sobre um papel azul, eu trabalhei com lápis dermatográfico, que é um lápis para você escrever em vidros, que não é exatamente para esse material. Mas eu consigo fazer um trabalho mais diluído
e com bastante força. E aí, de repente, a gente faz um pedaço só do modelo, não tem essa obrigação de fazer o corpo inteiro, totalmente proporcional do jeito que a pessoa quer. Você pode ter inúmeras possibilidades. Aí você está trabalhando uma coisa com 10 minutos, você está fazendo lá o seu desenho, o modelo se mexe e muda de posição, aí você passa para outro desenho. É muito importante para você, como artista, crescer e aprender a dialogar com o lápis, com o papel, para você conseguir passar o que você está olhando. Eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que a importância disso, você acabou mostrando, que para você fazer aquilo que você faz nos teus quadros, desconstruindo a figura humana, Sim. é preciso que antes você conheça perfeitamente a figura humana para que você possa desconstruí-la. Para você poder brincar com ela. Exatamente. Se você faz uma coisa muito no olhômetro ou no achômetro, não passa a verdade. E você... isso é quase que... o pessoal que faz caricatura, por exemplo, Sim. ele pega uma característica do teu rosto, mas ele, antes de mais nada, ele é um tremendo desenhista. Sim. Para poder fazer isso. E percebe o que a pessoa tem Exatamente. de mais especial. Então, no teu caso, aí é o corpo inteiro. Quer dizer, você está colocando toda a tua arte em cima de uma coisa que você domina completamente. Muito obrigado. Que Olha, isso? esse daqui, ó, são alguns trabalhos que eu fiz baseados na brincadeira de infância. Como eu falava que precisava ter um repórter, eu falava como eu me vi. Tem alguns, desculpe que alguns são reproduções que já foram vendidos, né? Aqui, por exemplo, eu desenhando, eu sempre sou esse garoto de camisa listada e short azul, desenhando na calçada com giz, jogando bola de gude, jogando peão. São coisas que hoje em dia a gente não vê mais, né? Infelizmente. Capucheta, isso daqui, uma pipa que a gente fazia com jornal, né? Que hoje em dia ninguém mais, as crianças não saem mais para brincar. Não existe mais jornal também. Nem existe jornal. Bolinha de sabão, cama de gato, o menino brincando com um passarinho, esse já é original, bate-bag. Era uma coisa que me provocou. Aqui tem um braço roxo do menino. De bater com a bolinha. Nossa, isso doía pra caramba. Tinha um patinete também na minha infância. Esse aqui era um retrato do meu avô, onde eu passava as férias lá em Campinas, que ele tocava clarinete pra gente. Então esse daqui sou eu, com um boneco representando os meus brinquedos. Eu sempre sou essa pessoa, esse rapaz de blusa listada. Aí já vai para uma outra linha. Então, como a gente estava falando, é muito importante a gente ter esse registro do que é o corpo humano para a gente poder brincar com ele e desconstruir e aprender até onde você pode ir. Isso aqui, olha, vejam vocês, um artista como o Ralph, com essa série, por exemplo, da infância, que é lindíssima, né? Não é tão conhecido e incensado no Brasil porque as pessoas não conhecem. Esse nosso programa aqui, a História da Arte Sem Frescura, tenta também mostrar um pouco esse pessoal que está aí, que é brilhante e está desconhecido. Ralph, você me perdoa, segue, eu interrompi porque Imagina. Isso aqui eu achei bárbaro. E eu vou querer fica depois... como registro da sua infância. Claro, né? mas é da minha infância também. Não é? O lindo é isso. Hoje em dia, ou seja, que não é só a tua mais, infância. Né? É uma pena, porque a geração Z é uma geração, para mim, é uma geração perdida. Temos que tentar salvá-la, porque é o seguinte, tudo isso que você mostrou aí não existe mais. Sim. Agora é só olhar no celular. O tempo inteiro. Isso aqui, para a gente da nossa idade, isso aqui é uma lembrança maravilhosa da infância. Isso. Tanto é que essa série foi quase toda vendida e inclusive está em São Sebastião agora. Isso aqui poderia ilustrar um livro só sobre isso. Só sobre isso. A infância perdida. A infância perdida. A infância perdida nossa. Outra coisa também que eu sempre gosto muito de fazer é alguma poesia ou alguma letra de música que me inspira
alguma peça, algum ato em si. Esse daqui eu fiz por exemplo, sobre aquela música Beatriz, se o arcanjo passar o chapéu, e se a plateia pedir bis, e essa aqui é a atriz, né? Sempre tem alguma coisa interessante, não sei se está dando para ver aqui legal. Esse aqui, não sei Hamlet. se vocês conhecem essa pessoa Hamlet. que está em pleno seu monólogo com o seu pai aqui. Pai fantasma, o seu pai fantasma. Né? That's the question. Isso. Aí eu trabalhei com Dom Quixote também, que já foi vendido também. Outra coisa que me mexe muito comigo, talvez pelo fato de ser arquiteto, é o lance do quadrado, da casa, da habitação, da cidade, da metrópole, do planeta, e a gente vai aumentando. Então, por exemplo, tem esse jogo aqui que eu fiz com fachadas, indo para cá, para lá. Muita gente fala, mas tem a ver alguma coisa com Escher, por causa das escadas, tem a ver com lembra janelas. Um pouco o Escher aí, né? Nas escadas, mas essa não tem nada a ver. Desconstrução Isso é outra coisa. É puro né? Ralph, tá? Exatamente. Perfeito. Né? Onde tem essa liberdade de você fazer a casa vazia, usando a perspectiva totalmente desconstruída, porque é aquela coisa, eu era o rei da perspectiva na faculdade. Ninguém fazia perspectiva como eu. Graças a Deus, quem estava no meu grupo estava salvo, porque o projeto não podia estar bom, mas a perspectiva estava legal. E aí eu vi que o interessante era justamente você fazer o contrário, você não fazer a perspectiva corretamente, que isso que engrandece o desenho e faz uma coisa ficar bem interessante. Isso daqui, por exemplo, eu fiz referente à especulação imobiliária. O cara naufragando ali no... Aqui você está vendo, aqui tem um mar de casinhas, aqui onde tinha casinhas do bairro. Essa aqui é uma casinha colonial, aqui embaixo. E as grandes incorporadoras e construtoras e grandes construções, está vindo na forma do McDonald's aqui, que eu fiz com a letra trocada do símbolo da Coca-Cola, que eu fiz a Coca-Cola em amarelo e o M em vermelho, construindo esses caixões gigantes, esses espigões cinzas e pretos que estão sendo feitos hoje em dia, essas coisas horrorosas que, ao meu ponto de vista, né, e destruindo toda a característica e o passado e a história de cada bairro. Isso está acontecendo no meu bairro, que é a Aclimação. Eu acho que está acontecendo no bairro de todo mundo. Está acontecendo na cidade em geral. Estão passando roto. Porque, inclusive, não tem tanta gente para morar nisso aí, é pura especulação imobiliária. Eu fico pensando, quem mora nesses lugares? Não mora, não mora. E com os térreos sempre para futuras lojas, Sim, que ficam vazios. Se você olhar a Avenida Rebouças em São Paulo, você vai ver que aquilo é pura especulação imobiliária. Verdade. E outra coisa muito importante é que eu conheci também nesse período um grupo chamado Urban Sketchers de São Paulo. Olha, gente, eu estou aqui com o Ralph e estou vendo tudo isso, e nós estamos vendo tudo isso, e isso é muito importante para todos vocês, para vocês aprenderem sobre arte, curtirem sobre arte e principalmente apoiarem esse tipo de coisa. Assistirem esses vídeos, porque esse e próximos vídeos, nós vamos sempre estar falando sobre arte e é importantíssimo que vocês curtam, que vocês... Sabe, o dedinho para cima nessa coisa do algoritmo é super importante para que isso seja mais divulgado. Isso não é uma questão... Isso aqui não é monetizado. Isso não vai dar dinheiro para mim nem nada. Isso aqui é para bem da arte, é para bem de pessoas que se dedicam a fazer a nossa vida mais bonita e mais alegre. Ralph, você ia falar sobre um movimento que vocês têm? Isso, é um grupo chamado Urban Sketchers de São Paulo. Esse projeto dos Urban Sketchers é uma coisa mundial, aconteceu lá na Europa e veio para o Brasil há mais de 15 anos através do Eduardo Baizek, onde a gente se reúne a cada 15 dias em um ponto da cidade de São Paulo, onde a gente pode observar e fazer o retrato da sua maneira. Hoje em dia a gente vai nos lugares, tira foto e cada um fica com a foto igual a minha, a sua, de todo mundo. Mas você fazendo o seu registro e você tendo a sua grafia nesse desenho... É um DNA diferente importante. em cada um. E cada um... Então esse é um grupo que está crescendo muito. Ultimamente, mais de 100 pessoas estão participando a cada encontro. Então tem várias
vários trabalhos aqui que eu fiz, que a gente se encontrou lá no Teatro Municipal, aqui no Parque da Água Branca, Mercado Municipal, o Catavento, Vila Itororó, na Bela Vista, Igreja Nossa Senhora do Carmo, um circo, o Museu da Resistência, Centro Cultural do Sesc Pompeia, Bairro da Liberdade, Palácio dos Campos Elíseos, Sobrados, aqui também no Parque Vila Lobos, o estádio do Morumbi. Então é só você chegar, você aparecer e você vai fazer o seu retrato, vai conhecer gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é tipo de trabalho. Gente leva o seu filho, gente leva o seu neto, gente que leva a sua mãe. É muito divertido. E pelo que eu vi, tem gente de outros países também que participa. Sim, em todos os países tem os Urban Sketchers. E tem encontros nacionais, o próximo vai ser no Maranhão, e aqui nacional, e o internacional, se não me engano, vai ser na Polônia, uma coisa assim. Imagina a riqueza de trabalho para você conhecer trabalho gente do mundo inteiro. É muito bacana. Bom, mostrando aqui alguns trabalhos também, não quero demorar muito aqui, são alguns trabalhos. Esse aqui é um trabalho relativo à pele, onde eu ganhei um prêmio no Salão de Arceburgo. Aqui mais alguns trabalhos, que o importante às vezes você deixar o observador, o ponto focal que você quer fazer, deixar ele, não trabalhar nele, deixar ele em branco. E ele vai ser o ponto focal mais interessante. Aqui, por exemplo, na camisa do garoto, ela é transparente, então você vê o fundo também aqui na camisa dele, como se ele estivesse transparente. Aí alguns trabalhos que eu estou fazendo, que eu acho que vai ser uma mostra que vai ser na Casa da Cultura da Vila Guilherme, que ainda essa exposição ainda sai esse ano, que é um trabalho como grafite. Aqui uma mulher amamentando seu filho no metrô, a vendedora de brigadeiros. Isso aqui é um trabalho que eu fiz lembrando dos anjinhos de procissão antigos que tinha, os rapazes que vendem chicletes nos cruzamentos de São Paulo, aqui o malabarista também, nos mesmos pontos, os skatistas, os escolares, o rapaz vendendo chiclete, a menina com o gato. Maravilha, Ralph. Isso aí é importante que vocês vejam, porque, olha, gente, tudo isso, eu, por exemplo, antes de começar a fazer meus reels, eu não conhecia o Ralph. Porque não existe divulgação desse tipo de coisa. A nossa ideia aqui é divulgar esse tipo de coisa. Exatamente. Seguindo, Ralph. E aí eu já vi que eu posso trabalhar também com aquarela em tamanhos maiores. Então esse aqui já é um trabalho mais específico de dois irmãos aqui, com esse lance da bonequinha. Esse trabalho aqui, onde a gente tem um outro tipo de observação, e aqui também um trabalho que já foi exposto, são essas palafitas aqui, que falam um pouquinho de Brasil, falam um pouquinho do nosso clima e da nossa estrutura, ou falta dela, né? Esse daqui também é um trabalho que foi contemplado com o segundo prêmio no Salão de Arte sobre Papel, de Itapecerica, onde tem também esse lance das palafitas, e eu busco trabalhar com só duas cores, o azul e o rosa, que através dessas cores a gente pode fazer também um trabalho bem interessante. Ralph, eu agradeço demais. Você não quer mostrar, você tem um trabalho feito no papelão ali. Isso, rapidinho. Ó, posso falar sobre Faz favor, faz favor. Ó, esses aqui são os livros que eu fiz ilustração, já que estão à venda já, é coisa muito interessante também, com aquarela, e esse daqui que eu fiz com a técnica, baseado na técnica de estilogravura, já que é baseado na literatura de cordel. Né? Um outro trabalho meu que eu estou desenvolvendo agora é com esse aqui, com um papelão. Então é um papelão
como um desses que você tem em casa, onde você pode aproveitar a textura dele e criar o que você gostaria de fazer. Tem já esse trabalho eu fiz no Memorial da América Latina, onde eu fiz um grande painel de 17 metros quadrados, e agora onde eu estou fazendo na ocupação, também trabalhando com papelão sobre a parede. Perfeito. Né? Olha, a gente teve hoje aqui, foi um prazer estar com o Ralph. Eu quero, antes que acabe, que ele diga onde que as pessoas, como as pessoas entram em contato com você, como que as pessoas podem adquirir a tua arte. Você tem um site no Instagram, vamos deixar tudo aqui, porque a produção depois vai colocar no vídeo, que as pessoas possam copiar. E me seguir, né? E conhecer o meu trabalho. Seguir, porque você está no Instagram também. Sim. Aliás, eu conheci o Ralph pelo Instagram, só para você ter uma ideia. Quando eu comecei a fazer meus programas, meus reels sobre arte, é claro, eu peguei artistas do mundo inteiro e eu falei, pô, tem que pegar os artistas brasileiros, e comecei a procurar artistas brasileiros. Eu estou fora do mercado de arte, Ralph, já há bastante tempo. Então, eu desconhecia, eu conhecia o pessoal mais de trás. Eu fui muito amigo de gente que é importante. Agora me escapam os nomes. Fajardo. Perdão? Fajardo. O Fajardo, inclusive, foi meu professor numa época. Mas lá no Rio de Janeiro, o Antônio Cabral, eu também tive aula com ele na Pinacoteca. O Cabral eu não conheci, mas, por exemplo, eu saí desse meio há muito tempo e fiquei afastado. E aí eu comecei a procurar e encontrei você e encontrei outras pessoas também que eventualmente vão estar aqui comigo. Acho importante que você, junto com os reels que eu tenho lá do outro lado, aqui no YouTube, que você deixe os contatos teus. Perfeito. Ele está no Instagram, Ralph Scholz. A produção vai colocar o nome dele direitinho, porque o nome dele, até eu falei no reel, eu falei arte brasileira com sotaque alemão. Então o nome dele não é fácil, era como o meu. São então, 5 consoantes e uma vogal. Pensa em Kutzka, só para você ter uma ideia. Bom, aí a produção vai colocar o nome dele direitinho para você encontrar no Instagram. Mais que isso, Ralph, onde mais te encontra? No Facebook, é Ralph Scholz, Ralph R-A-L-F, S-C-H-O-L-Z, e no Instagram, é por ali que você me encontra. Não, você não está no momento em nenhuma galeria? Não, galeria não. E como é que as pessoas falariam com você? Digamos, existe um contato que possa dizer, alguém que viu esse programa, por acaso, vamos pensar, vamos ser otimistas, porque aqui tem que ser otimista, né? Aqui, o que nos move é só o otimismo. Perfeito. Então, onde a pessoa vê e diz, aquele quadro eu gostaria de ter na minha casa. Aí ela pensa, onde que eu compro esse quadro? Acontece comigo com outras coisas. No Instagram. Procura no Instagram. Você fecha diretamente comigo, não vai ter porcentagem de galeria, nada. E é um precinho muito especial para todo mundo. Eu não sou um artista tão consagrado assim que o meu preço vai ser estratosférico, não. Você chega lá. Se Deus quiser. Tá? Porque num mundo onde um Basquiat vende por 110 milhões de dólares uma obra dele, quer dizer, tem um milionário sacana que compra essa obra, você vai concordar comigo, para não pagar imposto de renda. Ele bota depois num Freeport aí no mundo, e aí ele compra uns críticos para falarem que a obra foi comprada por 110 milhões, mas hoje vale 150. E isso ele abate o imposto de renda, então está tudo bem. Isso, gente, isso não é arte, isso é picaretagem. Agora aqui eu estou falando com um artista de verdade, em carne e osso, que está aqui do meu lado. Vocês podem falar com ele. Vocês podem falar com ele. Vocês podem comprar uma... Outra coisa, você vai comprar a obra dele hoje, ele disse que está, eu não sei o preço, mas ele disse que está affordable, ou seja, você pode comprar uma obra dele, não vai fazer falta o dinheiro para você. Você compra a obra dele, você não sabe, daqui a pouco... Olha, eu fico pensando naquelas pessoas que compraram uma obra, por exemplo, do Gustav Klimt, na época que ele estava pintando, e que hoje vale o que vale. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, tá? Compra uma obra do Ralph,
E garanta o bem-estar da sua família. Exatamente. Dos seus descendentes. É bem possível, sabe? Tudo é possível. Quem comprou as obras do Klimt não sabia o que ia ser. Van Gogh, durante a vida inteira, não vendeu um quadro. Quem comprava era o irmão dele. Pois é. Depois de morto, a mulher do irmão é que foi cunhada. A cunhada que foi comercializar as obras e hoje vale o que vale. Então, gente, invista em arte, invista em artistas brasileiros. Enquanto estão vivos. Principalmente. O Rebolo foi meu amigo. Sim, sim. Eu, inclusive, ele me deu um quadro dele, não era um quadro. O quadro mais famoso dele, perdão tomar o tempo, mas para terminar o programa, era a apanhadora de lenha no Morumbi, as apanhadoras de lenha no Morumbi. Uhum. Ele me deu um quadro, eu não quis o quadro, porque eu achei que, era muito sacanagem. A gente estava trabalhando num projeto junto, na casa dele aqui no Morumbi. E ele insistiu, eu fiz uma caricatura dele, e ele ficou todo emocionado, falou, olha, obrigado, você fez a caricatura minha. Pega um quadro meu, ele tinha marinas, um monte de coisa, numa mapoteca. Aí eu vi um esboço num papel Scheller transparente das catadoras de lenha no Morumbi, o estudo. Eu falei, se você não se importar, é esse aqui. Ele falou, meu filho, isso não vale nada. Eu falei, não, mas é esse que eu quero. Ele falou, então eu vou assinar para você. E ele assinou e fez uma dedicatória para mim. Coloquei num quadro e, infelizmente, esse quadro sumiu da minha vida entre separações mudanças e coisas, né? Sumiu. Mas tudo bem. Mas isso não valia muito. Mas depois que o Rebolo morreu, nossa. Então é o que ele disse, compre enquanto está vivo. Isso, exatamente. Valorizar o artista nacional enquanto está vivo ainda, né? Exatamente. E depois de morto, você sabe, o preço, ó. Mas vai demorar, porque eu ainda vou ficar bastante tempo por aí pintando bastante. Se Deus quiser. Vai voltar aqui, se Deus quiser, num outro programa vamos falar sobre outras coisas mais, porque aqui foi muito corrido. Maravilha. Ralf, obrigadíssimo. Muito obrigado, Wilton. Eu agradeço bastante mesmo. Olha, foi um prazer. É um prazer estar com ele, é uma pessoa simpaticíssima. E se vocês ligarem para ele para comprar o quadro, vocês vão ver que dá para negociar, tá? Com certeza. Um beijo para todos. Olha, arte é aqui, não é só aqui. Arte é aqui e lá no Instagram, tá? E outra coisa, lembrem, tem o meu curso de História da Arte Sem Frescura para que vocês possam começar a entender como é que essa coisa funciona. Porque muita gente gosta de olhar, mas não sabe por que aquilo existe. Então lá está a explicação, tá bom? Beijo para todos, cliquem, compartilhem, bote o dedinho para cima que o algoritmo adora sentar no dedinho. Aí, pessoal, abraço.